Não saia de forma alguma na noite de hoje. Se você for sair, tome muito cuidado. Estamos na segunda lua cheia de 2023 e também aquela que antecede a quaresma. Essa lua cheia basicamente está dando abertura a um dos períodos espirituais mais sombrios que nós podemos viver. Basicamente, todo tipo de criatura sobrenatural estarão às soltas neste dia. E um exemplo bem real e prático disso foi o que aconteceu com Gustavo no ano de 2019. Ele, que é de Quixadá, no Ceará, estava voltando de uma missa que tinha acabado ali por volta de quase 9 horas da noite. Porém, o seu caminho até a sua casa era um pouco tortuoso e sombrio, visto que tinha uma parte que era apenas de chão batido, de terra, e que era rodeado de árvores e mato alto. Ele basicamente morava em um bairro, uma região ali de Quixadá, que é bem afastado da cidade, do centro mesmo. Era uma lua cheia como a de hoje, e também antecedia a quaresma. Ele conta que estava quase chegando em sua casa, quando ele foi surpreendido por um som que vinha do mato, como se alguma coisa o seguisse. A cada passo que ele dava, a coisa que estava dentro do mato dava alguns passos também. Eram passos lentos e sorrateiros, como se aquela coisa estivesse espreitando o momento certo de atacar. Junto com esse som de passos, ele começou a ouvir uma respiração forte e um forte odor de podre, como se tivesse carne podre de um animal que tinha se decomposto há muito tempo. Algo em seu interior dizia para ele não correr, mas o instinto do medo foi tão forte que ele começou a correr em disparada, visto que ele estava muito perto de sua casa. Foi quando ele olhou para trás e tinha uma besta correndo atrás dele. Era uma criatura horrenda, de pelos pretos oriçados, olhos vermelhos, uma boca que estava aberta, cheia de dentes e babando muito. Aquela coisa corria de forma muito desengonçada, porém era muito ágil e rápido. O Gustavo começou a gritar ali mesmo, implorando por ajuda, pedindo socorro para qualquer alma que estivesse ali por perto. Como ele morava com seus avós, logo eles ouviram a gritaria toda e abriram a porta para ver o que estava acontecendo. Então não só o Gustavo, mas os seus avós também viram aquela criatura bestial que estava correndo atrás dele, em pé, como se fosse um homem. Mas que de homem não tinha nada, pois a aparência era parecido com a de um lobo e também com a de um porco selvagem. Gustavo conseguiu entrar em sua casa, mas a criatura ficou batendo na porta tentando arrombá-la. Aquela coisa também rodeava a casa e ficava farejando as janelas e tentando encontrar um método, um meio de entrar ali. Enquanto a avó de Gustavo fazia orações para que aquela coisa fosse embora, o avô já estava se preparando com a sua carabina para atirar naquela coisa. Aquele demônio de pelos negros e olhos avermelhados conseguiu derrubar a porta da frente, mas logo foi alvejado com vários disparos do avô do Gustavo, que atirou sem pensar duas vezes naquele demônio. A criatura saiu urrando de dor, era uma espécie de grito humano misturado com um grito demoníaco. Eram como se fossem várias vozes falando ao mesmo tempo, gritando ao mesmo tempo. Aquilo era perturbador. Mas foi o suficiente para fazer com que aquela criatura desaparecesse e nunca mais aparecesse ali na região de Quixadá, pelo menos por enquanto. Gustavo conta que não comenta isso com muitas pessoas, não fala isso até mesmo dentro da família, para evitar certos tipos de discussões e também para que eles não sejam taxados como loucos. Então, ele resolveu contar de forma anônima para mim, os nomes aqui estão trocados. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse relato. O que vocês acharam? Comenta aí pra mim. Até o nosso próximo relato e tomem cuidado com a noite de hoje.